Rede Amigo Espírita, Canal 5. Mais uma vez estamos aqui com o programa Página Aberta, com um título bem assim diferente daqueles que até agora nós estudamos com Emmanuel. Hoje é o capítulo 13 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a carne. O que Emmanuel está querendo nos chamar a atenção com isso, hein, Marilourdes? Pois é. O que é que você acha? Boa noite aos nossos amigos e vamos trabalhar. Boa noite a todos e todas, irmãos e irmãs que estão conosco neste quase feriado, né? Para nós no só Nordeste. No Nordeste, porque o mundo que está nos assistindo aí, muita gente não tem esse feriado, não. Uma coisa que eu nem sabia, Natal aqui não é feriado. Pois é. Bem, mas nós estamos com um tema que Emmanuel vai trazer como base a carta de Paulo aos Gálatas, que é o capítulo 5, o ponto 25. Né? Então, a carta, como nós já sempre esclarecemos, as cartas de Paulo são cartas enviadas aos irmãos que naquela época estavam divulgando o cristianismo, e Paulo faz essas cartas para incentivar, para esclarecer, para orientar, não é? E ele começa trazendo uma reflexão nessa carta sobre as questões do corpo, da carne e as questões espirituais. Então, eu vou ler só alguns pontos para a gente ir entendendo. Ele diz o seguinte: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, impureza, e vai trazendo os vícios, né? Idolatria, iras, inveja, bebedice e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a benignidade, bondade, a fé, a mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Né? Então, e aí ele chega e completa, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos, esse é o versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí, Emmanuel vai nos trazer essa reflexão, vai nos fazer refletir, né? O que é a carne? Por que muitas vezes a gente diz que a carne é fraca, né, Queiroz? Vamos lá. Então, carta aos Gálatas, né, como o Melry já falou, capítulo 5, versículo 25, e o trechinho circunstancial que Emmanuel nos traz hoje. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Só aí eu já tenho uma ideia mais ou menos do que é que ele quer conosco. Né? Num mundo em que se valoriza tanto a questão das formas, né? A questão da cultura do físico, do belo, como sendo o essencial. Então, vamos ver se o puxão de orelha de Emmanuel tem a ver com o que de fato eu estou refletindo nesse momento. Vamos embora. Emmanuel começa: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências, quase que não sei. Qual o significado desse joinha? Deixa eu ver aqui. Concupiscências, cobiça de bens materiais, né? Os apóstolos estavam falando na cobiça de bens materiais.
nos anelos também, que tem uma significação também de prazeres sensuais. Então a concupiscência, danou-se, tem a ver com isso, né? As coisas, né, mesmo material, tanto os apelos da sensualidade quanto o apelo realmente dos bens materiais, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessível as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Aí Emmanuel nos faz uma pergunta. Entretanto, que é a carne? Né? Uhum. E aí ele diz: cada personalidade espiritual, cada um de nós, tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados, partindo do pressuposto do fluido cósmico universal, que é o elemento primitivo, gerador de todas as outras possibilidades e bases, né, dos diversos elementos existentes, conhecidos e também desconhecidos. Então, sendo a carne uma estrutura dentro do universo, ela também é um composto desses fluidos, né? Só que de forma condensada. E se a gente vier para a ciência humana mesmo, né? É um aglomerado as células, elas são aquosas, né? Tem o fluido sanguíneo, tem o fluido, né, nervoso, são elementos realmente que consubstanciam esse amontoado que se chama, né, que se traz à guisa de carne. E aí ele faz essa pergunta, essa indagação, essa para nós. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedeceram aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, né? Mas esse conjunto é passivo. Olha bem a questão aí. Esse conjunto é passivo, ou seja, ele não tem força de ação por si só. Ele não é um elemento gerador ou possuidor de vida. A vida que habita nele é proporcionado, né? Digamos assim, o combustível vem da parte essencial. Quando a parte essencial ela sai, pode até ficar o coração como uma bomba batendo, pode até ficar os músculos um tempo, né? Ainda imprimindo base, mas retira-se o elemento espiritual, retira-se o fluido vital. Logicamente, aquela estrutura, ela morre, ela deixa de existir. Ela não tem vida por si só, ela depende de uma estrutura superior, de uma estrutura mantenedora para continuar pulsando. Então, vamos lá. Podemos figurá-lo como casa terrestre. É aqui mesmo. Não determina por si. Você não terminou. Então, podemos figurá-lo, aqui a continuação, como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. A habitação é essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Exatamente. E o livro Céu e Inferno, né, no capítulo 7,
que trata das penas futuras, ele esclarece que a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Mas nós muitas vezes nos pegamos o detalhe dessa dita carne fraca para justamente quando nós fraquejamos diante de alguma coisa, né, nós colocamos essa culpa na carne, né? Então, Allan Kardec, no capítulo 7, vai dizer o seguinte: a carne só é fraca porque o espírito é fraco, pois quando destituída de pensamento e vontade, a carne não pode prevalecer sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria, como Queiroz falou. Esse corpo, ele tem toda uma estrutura que, primeiro, foi criado pela própria vontade e necessidade do ser espiritual para servir de instrumento, e quem o dirige é o ser espiritual. O corpo é um instrumento importantíssimo, né? E divino, considerado divino. Até porque a sua complexidade, nós não temos dimensão, como o Queiroz falou, dos sistemas que existem no nosso corpo para que a gente possa exercer todas as potencialidades biológicas, físicas. Porém, sem a direção desse ser espiritual, não há movimento, não há condições, né? E aí ele diz o seguinte: há tendências viciosas que não são evidentes, né? Porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo. Parecem dependentes do organismo. E por esse motivo menos responsáveis, né? Eles são julgadas os que possuem, considerar-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade. Meu corpo está cansado. Então a gente vai dando a desculpa de vida para o corpo, que é o corpo que está emitindo aquele sintoma, né? Na verdade, nós sabemos que as próprias doenças hoje elas são construídas pela nossa conduta espiritual, pela nossa conduta, pelo nosso pensamento, pela nossa emoção, que vai plasmando nessa estrutura física, essa estrutura biológica. Então, o espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação de suas tendências, né? Então, como é importante a gente ter essa dimensão. E essa noção que o Espiritismo nos dá de forma tão clara, como diversas outras coisas que ele nos esclarece, né? Para que a gente possa verdadeiramente dar o devido valor e, como disse, né, o Cristo, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Cuidar do corpo, cuidar do espírito. Sim. É uma necessidade, isso aí é básico. Mas viver em favor ou em circunstância de, já é outra coisa totalmente diferenciada. E a gente sabe que muitos excessos levam inclusive à morte prematura, desvios de conduta, né? Então esse culto que Emmanuel está nos chamando a atenção, né? Que a carne, né? Que muitas vezes as pessoas dizem que aquela famosa frase, a carne é fraca, por isso eu cedi, como Marilu está dizendo aí no texto, né? E na significação que ela está trazendo à tona para todos nós, são meras desculpas do indivíduo que não está focando quem ele de fato é e na perspectiva de divindade desse mesmo instrumento material formado por diversos fluidos, como um amontoado de fluidos, como Emmanuel lembra, mas que tem o seu propósito divino. E esse propósito não deve ser menosprezado, né? Devemos praticar atividades físicas, devemos cuidar, devemos nos alimentar plenamente, de forma adequada, sadia,
Devemos tratar das mazelas que vão envolvendo o corpo, mas sem o excesso, sem a questão de colocar esse corpo numa perspectiva de pedestal, como se ele pudesse eternamente, como muitos até disseram, ir contra a lei da gravidade, né? Porque como a gente também aprende, tudo que sobe, um dia cai, né? E é um processo natural. Muitas vezes, psicologicamente, as pessoas, elas se fixam com tanta veemência nessa questão, que elas piram quando começa o processo natural de amadurecimento celular e vai surgindo as marquinhas do corpo, tal, né? O corpo vai mostrando a idade que vai surgindo, as pessoas piram como se aquilo ali fosse algo assim que fosse matá-las, que fosse detoná-las, que fosse tirar a sua vitalidade, transferindo novamente a vitalidade, a razão de viver para o corpo, para o material, sem desenvolver, sem se inspirar, sem buscar o espiritual. Até porque, né, Queiroz, isso aí que você está trazendo é tão importante. Nós vivemos uma ditadura da juventude, onde o bom, o belo é ser jovem. É ter um corpo jovem, é ter um corpo malhado. Então nós vivemos um padrão de ditadura. Ou seja, se você não estiver naquele padrão, você está excluído. Porque infelizmente no mundo ocidental nós passamos a não valorizar ou não honrar os nossos idosos, né? Os nossos anciões, que em outras épocas essas pessoas e são verdadeiramente sábios, porque já passaram por muitas circunstâncias na vida e com a idade, naturalmente vem chegando um certo amadurecimento, um olhar diferenciado para determinadas coisas. E, logicamente, como se tem uma busca desenfreada de uma juventude eterna, e isso é um equívoco, é uma ilusão. E quando nós passamos a não viver a felicidade de sermos o que somos em cada fase da nossa vida. E passamos a buscar essa coisa louca que é, eu preciso ser jovem, porque ser jovem é o que vai me ser visto, não é? E vamos nos esquecendo do essencial, de que é o estado da alma, é sermos em cada fase da nossa vida e ter essas fases como um processo natural, embora é necessário, com certeza, nos cuidarmos, até para que a gente possa chegar a uma idade idosa com qualidade de vida, né? E é interessante que nós sabemos que a nossa reencarnação, né, ela tem uma programação, toda a nossa estrutura tem uma programação. E essa programação, ela vem justamente para que nós possamos sanar, consertar, ressignificar os erros anteriores, os erros do passado. Então, muitas vezes, nós nos pegamos repetindo atitudes que nós já sabemos que não são adequadas, mas porque aquilo ainda está no meu arcabouço espiritual e que eu venho justamente cuidar, né? É como se a gente pudesse dizer que as nossas dificuldades estão impedidas por determinadas questões que não a nossa vontade, não é? E nós sabemos que nós estamos também, nós precisamos entender até o próprio processo do planeta. Nós estamos num planeta que está num momento em transição, mas faz pouquíssimo tempo, ou seja, nós ainda estamos num planeta de expiação e prova, e o outro saindo aos pouquinhos para um momento de transição para um planeta melhor de regeneração. Então é óbvio que, sabendo disso, desse contexto, nós vamos ter mais situações que possam nos levar a cometer equívocos,
Mas como a gente leu anteriormente, dependendo do meu livre-arbítrio, eu tenho um livre-arbítrio de escolha, e que está embasado, tem como base a minha busca do conhecimento das questões espirituais. Quanto mais eu compreendo a questão do que seja o mundo espiritual, do que seja a espiritualidade, do que eu sou enquanto ser espiritual, a minha responsabilidade para as minhas quedas também é maior. Muito será dado a quem muito será cobrado a quem muito é dado. Porque você não teria, vamos dizer assim, desculpas, né? Por que eu não faço diferente? E isso nos remete a um material muito interessante de Joana, quando ela vai falar da sombra, né? Então, a nossa sombra, que Jung, um teórico da psicologia, traz, né? Que é tudo aquilo que é nosso, mas que ainda está escondido e que a gente renega ou não quer ver. Então, tudo aquilo que a gente não quer ver, que é nosso, nós atribuímos à carne, não é? Então, por isso que a carne, esse termo, a carne é fraca. Então, é interessante a gente compreender esse processo do autoconhecimento, da busca que nós precisamos fazer todos os dias, do entendimento do que nós somos. Eu conversando com uma jovem hoje, e aí ela dizia que muitas vezes essa busca desse autoconhecimento é a gente se deparar com coisas que a gente não gostaria de ver da gente, né? É reconhecer que nós temos determinadas dificuldades, é reconhecer que nós temos defeitos, que nós podemos ainda errar. Mas o mais importante é compreender, e aí a gente estava justamente conversando isso, é compreender esse mecanismo de como a gente age, das armadilhas que nós vamos nos colocando no dia a dia, o mecanismo das nossas emoções, como as nossas emoções vão sendo articuladas. Então, só compreende isso quando você busca esse autoencontro. Sem você compreender isso, sem você olhar para esses momentos, você não desperta para o que você precisa melhorar. Você entra num mundo de ilusões. Então, o mundo de ilusões de que o que é bom na vida, o que faz sentido, o que é importante, né? Muitas vezes você se depara com o que é esperado de você. Você se depara com o que a mídia diz que é o correto, o que é de fato para você ser, a roupa que você precisa vestir, porque senão você está nos excluídos. Padrões que nós vamos colocando no meio social, e isso vai cada vez mais nos engessando dessa espontaneidade que nós precisamos ser e nos relacionar na diferença. Né, exatamente. Né? E é o que Emmanuel diz aqui, ó. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Quando o Livro dos Espíritos, na questão 625, traz a figura do Cristo como modelo e guia da humanidade, não é por acaso. É porque o Cristo, ele já conhece o caminho, ele já passou por todas essas etapas e já tem o cabedal de conhecimento, o entendimento, a lógica mais apurada, o senso de direção para que de fato possamos seguir nessas veredas de forma mais acertada, de forma mais coerente, não é? Então, a humanidade, infelizmente, ela fez do Cristo uma divindade a mais, um bode, eu posso até falar, né? Um bode expiatório para, como dizem,
levar os nossos pecados. Não é nem levar, é livrar dos nossos pecados, como até algumas orações são ditas nesse sentido. Jesus não está aqui, não veio para levar nem carregar a cruz de seu ninguém, ao contrário, né? Ele diz: quem quer me seguir, pegue a sua cruz e venha. Então, Jesus, ele é esse ser que nos possibilita pelo seu evangelho, por tudo que ele nos traz em revelação para a humanidade, o balizador, né? Para que a gente possa entender e aprender nas faculdades que dispomos e que ainda vamos conquistar, a sermos disciplinador e renovador de nós mesmos. Mas sem atribuirmos a responsabilidade para esse caminhar e sem de fato sensibilizar a vontade, né, nesse sentido de ir além, fica complicado. Porque fazemos a teoria, até achamos bonito, mas não exercemos a prática. E a prática não vai ser do nosso anjo da guarda, não vai ser do Cristo, não vai ser do amigo que dá o conselho. A prática vai ser nossa. A mudança vai ter que vir do nosso ressignificar, né? Do nosso transformar. A gente, como já foi dito e refletido, a gente tem que cuidar bem, muito bem desse instrumento sagrado, mas colocar os pontos nos is. Esse instrumento sagrado existe para me possibilitar, por misericórdia de Deus, a maior e melhor oportunidade para que eu possa lograr êxito. Mas não é o êxito na sensualidade, não é o êxito nas conquistas puramente materiais. O êxito no desenvolvimento do caráter, no uso da disciplina, no desenvolvimento e na renovação, para atingir a culminância, como está lá descrito no capítulo, salvo me engano, 13 ou 17 do Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, quando ele fala do homem de bem, não é? Então a gente precisa ter essa contribuição, aliás, essa compreensão e, obviamente, dar essa contribuição nossa ao processo de renovação da humanidade, porque esse processo começa por mim, e sem que eu assuma essa responsabilidade fica difícil. Mas aí a vida, ela dá um jeito literalmente de levar no empurrão. E olha, é melhor a gente pegar essa rédea e moldar o nosso caminhar com ela, porque se a onda vem e a gente não se prepara, ela derruba. E muitas vezes as quedas são bem pesadas. Não por, como diz aí, como muita gente diz, né? Não por castigo ou por imposição da divindade, mas porque nós destoamos da realidade como ela é, e esse destoar, essa desarmonia, obviamente, não vai trazer coisa boa. Então, única e exclusivamente culpa nossa, não é? Depois, não vamos chorar o leite derramado, né? A gente precisa estar atento a essas questões, não é isso, Marilu? E nós precisamos entender que o progresso é uma lei geral, né? Nós estamos em fase de progresso. E logicamente, esse progresso é para que os espíritos encarnados no mundo alcancem, né? E para esse alcançar, Deus deixou o livre-arbítrio. Que cada um
vai buscar suas escolhas, vai ter suas escolhas. E nesse vivenciar as dores dos nossos erros, é que nós vamos encontrando e compreendendo o que é erros e acertos. Mas nós só vamos compreender isso na vivência. Se você foge de tudo, se você se esconde para que você não erre, você não tem como exercitar também os acertos, né? É necessário, como sempre o Evangelho nos mostra, por exemplo, no capítulo 5, que fala dos bem-aventurados aflitos, né, que Celestino bem fala que, na verdade, o bem-aventurar, ele diz, avante, né, avante, sigam, superem, né, vá em frente os aflitos, né? E, logicamente, explica por quê. A felicidade não é deste mundo. Essa felicidade que a gente completa, ela é vivenciada, logicamente, ainda aqui, em alguns aspectos, nesse libertar do nosso ser das amarras dessas questões materiais, né? Mas nós sabemos que o universo, ele é permeado de planetas que estão em várias categorias, e nós estamos aqui também para ajudar na evolução deste planeta, né? Então tudo tem um propósito, tudo tem um momento de progresso. Nós precisamos compreender também a faixa de vibração que cada um está, fase evolutiva que cada um está. Mas, independente do outro, nós precisamos olhar para nós. Às vezes a gente pontua muito o nosso viver, as nossas ações na conduta do outro. E eu? O que é que eu já estou fazendo? Porque é muito fácil a gente fazer uma avaliação dos políticos, fazer uma avaliação dos nossos amigos de trabalho, fazer uma avaliação dos nossos parentes, mas nós precisamos ter a coragem de olhar para nós. Porque nós precisamos de muita coragem para olhar para as nossas dificuldades. Porque é mais fácil a gente desistir, a gente fraquejar, a gente adoecer. Mas a gente olhar para a gente. E botar sempre a culpa nas circunstâncias. Nas circunstâncias, no outro. Esse outro pode ser uma pessoa, esse outro pode ser um momento ali material falando mesmo. É uma perspectiva diferente daquela que a gente estava querendo que acontecesse. Sim, né? Com certeza. Né? Isso é tão interessante, porque nós precisamos acreditar, né? Precisamos ter coragem para mergulhar nas nossas dores. E quando nós mergulhamos nessas dores e vamos compreendendo que a gente é capaz de mudar, de melhorar, o universo também acredita em nós. E tudo vai, como diz, né? Tudo vai conspirando, porque nós vamos entrando. O que é conspirar? É o que o universo, quando a gente diz, pense positivo, que o universo conspira, a gente pensa que vai vir de presente. Não, isso quer dizer que eu estou sintonizando numa vibração com o universo daquilo que eu preciso. Então, se eu estou em sintonia, eu vou receber aquela sintonia de esperança, de força, de coragem, e as coisas vão acontecendo, né? Mas eu preciso romper com a ilusão de que a dor está fora, de que o erro está fora, de que o equívoco está fora, no outro, nas circunstâncias, nas coisas. Meu Deus, foi isso porque o carro quebrou, porque eu não tinha isso, porque... Então a gente vai sempre botando fora de nós. Quando nós tomarmos as rédeas da nossa vida e acreditarmos que o corpo é um instrumento fantástico e que nós precisamos utilizá-lo da melhor forma, né? Nós precisamos utilizá-lo, os recursos benditos desses milhões de células, desses milhões de pequenos seres vivos que estão em nós, e constrói essa máquina perfeita, porque é divino, né? Aí nós vamos realmente nos conectando, como diz Paulo, vivemos em espírito,
Porque nós somos espíritos, por isso que nós vivemos em espírito, mas andemos também em espírito. Porque eu sou um espírito, mas eu preciso andar. Andar é o quê? É movimento, né, Carlos? É me movimentar também em espírito. E Emmanuel, ele chama bem a atenção e diz até, né, terminando no parágrafo final, ele diz que um dos maiores absurdos de alguns discípulos, né, e já são dos discípulos, né, aqueles que se acham realmente seguidores, é atribuir ao conjunto de células passivas que estão ali para ser ordenadas, que estão ali para servir, a paternidade dos crimes e também dos desvios da terra, quando sabemos que tudo procede verdadeiramente do Espírito, não é? Então, meus irmãos, o que a gente aprende na noite de hoje, né, é que precisamos de fato estar mais atentos, assumir em plenitude naquilo que já conquistamos a responsabilidade de todas as atitudes e atos, porque o proceder sempre será de responsabilidade do Espírito que veste aquele corpo. E digo, repito, faz parte da misericórdia divina, nos proporcionando nova oportunidade para crescermos e também redimirmos nossas faltas, né? Então, que essa oportunidade ela seja de fato levada à questão de forma o mais plena possível, porque é uma oportunidade ímpar. E muitas coisas, se a gente não se antenar nessa responsabilidade, se a gente não se ater a essas questões que são essenciais, que são as questões do Espírito, infelizmente elas passarão. E se deixarmos passar, a gente só está dificultando a nossa trajetória, só está complicando o nosso caminhar e, obviamente, deixando bem para lá, bem para depois, a conquista da plena felicidade, né? Porque engana-se aquele que se acha que vai atingir a felicidade apenas com o usufruto das coisas materiais. Precisamos alicerçar o proceder do Espírito, como diz Emmanuel. Não é isso, Maria Luz? Isso mesmo. Então, a mensagem de hoje nos traz essa grande reflexão, não é? Para que a gente possa mergulhar em nós e acreditar nessa força espiritual que somos, nessa centelha divina que somos, que podemos fazer o nosso amanhã muito melhor do que hoje. Ok, então, muito obrigado pela companhia de todos vocês e até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta. Boa noite a todos. Muita luz.